Graça e a paz de Cristo, meus irmãos. Amém? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, casa de oração. É Ele quem nos traz à tua casa para que aqui possamos estar prestando-lhe culto e adoração. Vamos ficar em pé e elevar ao nosso Deus uma oração? Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. É o Senhor quem cuida da gente, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, ó Pai. É o Senhor que nos traz à tua casa, ó Pai, para que possamos estar prestando-lhe culto, ó Pai. Esteja com o coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que até a tua casa chegou, ó Pai. Que aqui possamos estar aprendendo de ti, que o Senhor possa estar falando a cada um dos corações que até aqui chegou, Deus. Esteja falando ao jovem, ao senhor, à senhora, que possamos sair daqui edificados, Deus, na tua presença. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica no Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Pela manhã nós falamos sobre o trabalho na escola bíblica hoje. E eu escolhi esse texto aqui justamente por causa disso. A gente levanta cedo, vai para o trabalho, granjeia lá o nosso suor dia a dia, para alimentar nossas famílias. Mas, em tudo isso, o Senhor está presente, né? Não adianta nada você penosamente trabalhar se o Senhor não estiver ali abençoando, edificando a sua casa, tá certo? E a gente, sabendo disso, trabalhamos a semana toda e hoje, domingo do Senhor, nós estamos aqui para lhe prestar culto, tá certo? Então, que essa mensagem fique no coração de vocês. Todos os dias, peça ao Senhor para que Ele edifique a sua casa. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino número 114, Brilho Celeste. Por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores,
guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Poder sentar, irmãos. Vamos passar para o momento de contrição. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 51. Vamos ler do versículo 1 ao versículo número 4. A palavra do Senhor nos exorta assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A gente procura sempre estar na presença do Senhor, buscar o Senhor, nos santificar dia após dia, cada dia. Mas na nossa caminhada, às vezes a gente falha com Deus. Às vezes a gente contraria o Espírito dele que habita a gente. A gente faz aquilo que não devia fazer. E esse momento é um momento que eu peço que os irmãos estejam com as suas frontes baixadas, orando silenciosamente. Cada um sabe onde errou, cada um sabe do pecado que cometeu. Esteja colocando no altar, na presença do Senhor, as tuas falhas, para que Ele possa estar nos perdoando, nos lavando e nos purificando, conforme o salmo que a gente leu aqui. E logo em seguida, eu vou pedir ao presbítero Celso que esteja dirigindo uma oração audível ao nosso Deus. No mesmo Salmos que a gente acabou de ler, no versículo 8, ele faz lá que faz ouvir júbilos de alegria. Após a gente confessarmos nossas falhas, ele nos purifica e faz que a gente nos colocarmos na presença dele para louvar, engrandecer o seu santo nome. É o que nós vamos fazer agora com o grupo de louvor. Estarmos louvando ao Senhor. Vamos nos colocar em pé e louvar o nosso Deus.
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, Senhor, sobre o teu povo. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, Em mim. com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que essa possa ser nossa oração nessa noite, porque esse Deus é nosso Deus, Ele é um Deus soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Eu convido você mais uma vez. A gente está cantando essa oração, essa canção, porque Ele é o Deus, Ele é o soberano que sabe tudo sobre nós, é o Deus que cuida de nós. Eu te convido mais uma vez, a gente está entoando essa canção do fundo do nosso espírito,
como forma de agradecimento a Deus. Vamos louvar. Obrigado, Jesus. Tu és soberano sobre a terra. Nosso Deus é soberano. Sobre os céus, tu és Senhor. Ele é o nosso Senhor. Absoluto. E Ele é o Deus absoluto sobre nossas vidas. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Sabes muito bem. Ele já sabe, Ele conhece. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Apesar da glória dele, tu te importas comigo também. Ele se importa com você, se importa comigo. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar dessa glória que tem, Ele se importa comigo e com você. tu te importas comigo também. Obrigado, Jesus. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nosso Deus é tremendo. Tu és tremendo. É esse Deus que se importa com você, se importa comigo. Tu és tremendo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se importa conosco, ó Pai. Obrigado, meu Deus. Eu olho para a cruz eu vou, sofrer, participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. obrigado, Jesus. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele nos livrou da morte. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem falar,
me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz nós temos vida e vida em abundância no Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque teu nome é lindo. Obrigado, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
te louvamos, ó Pai, porque teu nome é poderoso, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor desceu, ó Deus, até entre nós para nos trazer vida, Pai. E a morte tu venceste. E hoje nós podemos cantar com alegria, Pai. Nós podemos nos reunir, ó Deus, para adorar o teu santo nome, ó Pai. Ah, Senhor, olha para nós, Pai. Ó Deus, tem piedade de nós que somos o teu povo, Pai. E nos ajude a te louvar sempre em espírito e em verdade, Pai. Ah, Senhor, obrigado. Toma a tua palavra nessa noite e ministra aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em teu nome. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Coisa boa, meus irmãos, é reunir-se na casa de Deus domingo após domingo. Exercício que nós não cansamos de fazer, porque, de fato, é prazeroso servir o Senhor e é muito bom fazer isso também na companhia do povo de Deus. Então, domingo após domingo estamos aqui, e hoje mais um domingo, até que um eterno domingo será experimentado na eternidade. Aqui é só um ensaio, não é verdade? Um eterno domingo nos espera. Antes de alguns recadinhos, nós queremos conhecer, de repente, alguém que nos visita. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Nós gostaríamos de conhecê-lo. Você pode fazer um sinalzinho com a sua mão, bem grandão, escandaloso, para a gente poder ver você? Não há ninguém, né? Todos de casa. Muito bem. Alguns recados, irmãos. Primeiro deles, o Departamento Luz e Vida se reunirá nessa próxima quinta-feira, dia 30, às 20 horas, na casa do presbítero Lorival e da nossa irmã Cidinha. Tá bem? Então, os irmãos e irmãs que fazem parte desse departamento poderão estar lá. Mais algum departamento tem a sua data e dia, horário para anunciar? Lourdes, pode falar. Oh, que beleza! Lírio dos Vales, 20 horas, na quinta-feira, na casa da Lourdes e do presbítero Celso. Capricha lá, hein, Celso? Ajuda a Lourdes, hein? Pois ela vai me contar. Mais algum recado de algum outro departamento? O aniversário da congregação será dia 8, sábado, dia 8 de agosto. Certo. Precisa confirmar a presença, alguma coisa assim? Não? Dia 8 de agosto, então, irmãos, não nesse próximo sábado, no outro, a congregação completará mais um ano de vida. Tempo oportuno, o horário vai ser divulgado e tudo mais, tá bem? Então se prepare para que no sábado, dia 8, a gente se encontre lá. Irmãos, pastor Isaías está em viagem juntamente com outros pastores que foram eleitos nos seus respectivos presbitérios, juntamente com alguns presbíteros, para participarem da reunião do Supremo Concílio em Manaus, a 41ª reunião do Supremo Concílio. E essa reunião inicia-se hoje e se estenderá até o próximo domingo. Portanto, o pastor estará ausente nesse período. Estejamos orando, irmãos, por ele e por todos os conciliares, para que Deus dê aos seus servos saúde física, porque demanda muito trabalho, das 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias, eles estarão trabalhando. Então, demanda muito esforço físico, mental, espiritual, para que Deus os abençoe com sabedoria e graça, para que todas as decisões que forem tomadas sejam de acordo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos interceder. Inclusive, antes da pregação, nós vamos incluir na oração a intercessão pelo Supremo Concílio, tá bem? Então, estejam orando. E nós estamos aqui à disposição dos irmãos naquilo que o povo de Deus precisar. Vamos, então, à palavra de Deus, irmãos. Judas, versos 1 e 2. Judas não tem capítulo, então nós partimos já para os versículos. Judas, versos 1 e 2. Esse Judas aqui não é o Iscariotes. Esse Judas aqui é irmão de Jesus. Já já falaremos mais sobre isso. Judas, versos 1 e 2. Antes da leitura, nós vamos orar e, na sequência, leremos e pregaremos. Enquanto isso, eu peço para que um diácono, se puder trazer uma água para mim, minha boca já está desacostumada, né? Peguei férias, então agora tem que voltar a lubrificar a garganta aí. Pode ser água se não tiver café sem açúcar, tá bem? Muito bem, vamos orar. Senhor, nós oramos porque dependemos de Ti e queremos ouvir a Sua palavra nessa noite. Clamamos ao Teu Espírito que nos fale através dela,
porque nós necessitamos ouvir a sua voz. É ela que nos alimenta, nos orienta, nos aconselha, nos corrige e nos repreende. Por isso, fale ao nosso coração, Senhor. Também intercedemos de maneira especial pela reunião do Supremo Concílio em Manaus, pedindo ao Senhor que abençoe todos os conciliares lá reunidos, que o Senhor dê a eles a sua graça, renovando as suas forças físicas, emocionais e espirituais, dando aos teus servos sabedoria, humildade e tudo mais o que eles precisarem da sua parte, para que possam, Senhor, representando todo o povo de Deus e o reino do Senhor, tomar as devidas decisões para a glória do seu nome. Em especial, oramos pelo pastor Isaías, também pelo pastor Renê, também do nosso presbitério, os 2 presbíteros do nosso presbitério que lá estão, clamando ao Senhor que os abençoe com a sua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos à leitura então, irmãos, dos 2 versículos de Judas. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que a raça humana procura a sua identidade em algumas coisas. E isso não é de agora, na verdade isso ocorre desde que nós fomos expulsos do Éden. O ser humano está correndo atrás da sua verdadeira identidade. Mas as pessoas às vezes procuram a sua identidade onde elas não encontrarão. Alguns procuram a sua identidade no valor profissional, outros procuram a sua identidade no reconhecimento das pessoas com quem ela convive. Há ainda quem procure a sua identidade na convivência e na vivência do manuseio das redes sociais, procurando engajamento. Outros procuram a sua identidade nas conquistas financeiras e materiais. Há quem procure e tente encontrar a sua identidade nas pautas sociais ou políticas, ou ainda, até mesmo, há quem procure a sua identidade no ministério. O problema é que todas essas coisas que eu acabei de mencionar não foram projetadas para que nós encontremos nelas a nossa identidade. Todas elas falharão em nos dar aquilo que precisamos em termos de identidade. Quando o emprego acaba, quando a saúde enfraquece, quando os relacionamentos se rompem, ou quando as circunstâncias mudam o curso da nossa vida, alguns ficam apavorados, porque procuravam nessas muitas coisas a sua identidade, e elas não ofereceram aquilo que procuravam, e por agora falharem, essas pessoas entram em desespero. E essa crise de identidade produz insegurança e medo em tais indivíduos. Onde então nós devemos procurar a nossa identidade? É o que esse texto bíblico vai nos responder. Os primeiros leitores da carta de Judas estavam também passando por uma crise, um tempo de enfraquecimento, um tempo de grande luta e instabilidade a despeito da sua fé. Alguns falsos mestres, irmãos, haviam adentrado a igreja com o objetivo de deturpar a fé cristã que era pura naqueles dias, de modo que os seus ensinamentos trariam grande prejuízo se eles fossem consolidados. Judas, então, como pastor daquela comunidade, desejando escrever sobre as doutrinas da salvação, interrompe o seu desejo pastoral de escrever sobre esse tema, como ele mesmo diz no verso 3, quando ele afirma assim: eu estava proposto a escrever a vocês diligentemente sobre a salvação. Mas ele se viu na necessidade de tratar sobre outros temas. E por quê? Porque os falsos mestres estavam adentrando a igreja do Senhor. Num tom pastoral, então, Judas interrompe o seu objetivo sobre escrever sobre a comum salvação e agora tentará esclarecer àqueles irmãos as muitas demandas que estavam trazendo prejuízos à fé daquelas pessoas. E do versículo 4 até o final da carta, Judas terá por objetivo esclarecer todas as dúvidas que pairavam sobre aquela comunidade. Mas antes que fizesse isso, o tom pastoral de Judas se apropria dele na iluminação do Espírito Santo. Ele faz um exercício nos versos 1 e 2, lembrando àqueles irmãos quem eles são e as bênçãos de Deus que havia pairado sobre eles. E essa saudação de Judas para a igreja local foi extremamente abençoadora, pedagógica e necessária para que eles pudessem encontrar em Deus a sua identidade
e as bênçãos do Senhor. Da mesma forma, irmãos, lendo apenas esses 2 versos, encontrando nessas poucas palavras, também podemos ser abençoados pelo Senhor de maneira consoladora, instrutiva e fortalecedora a despeito da nossa fé, e encontrarmos nesses 2 versos, na palavra de Deus, aquilo que precisamos saber a despeito da nossa identidade e também das bênçãos do Senhor. Antes que venhamos batalhar por nossa fé, conforme o versículo 3 na instrução de Judas, é preciso saber quem nós somos e o que Deus já nos concedeu em seu Filho amado. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos afirmar aquilo que pregaremos: que o cristão encontra em Cristo sua identidade e as bênçãos do Senhor. É sobre isso que nós vamos pregar, que o cristão encontra em Cristo a sua identidade e as bênçãos do Senhor. E diante dessa afirmação, nós questionamos: o que aprendemos sobre a nossa vida em Cristo? O que é possível aprender da nossa relação com o Senhor? Esses 2 versos nos mostrarão 3 coisas, 3 ensinamentos, que nos ajudarão a compreender, irmãos, que o cristão encontra em Cristo a sua identidade e a bênção do Senhor. Em primeiro lugar, no início do verso 1, nós aprendemos que a nossa identidade está em Cristo, nosso Senhor. Eu leio mais uma vez o início do versículo 1, que diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. O Judas, que aqui se identifica como sendo irmão de Tiago, era um dos irmãos de Jesus também, conforme relata o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 3, e o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 55. Essas passagens bíblicas, juntamente com esse texto de Judas, confirmam que não apenas ele, mas também Tiago e outras pessoas mais, eram irmãos de Jesus. E esse detalhe bíblico se torna extremamente relevante do ponto de vista da interpretação bíblica daquilo que Judas quer nos dizer em sua saudação. Pois durante o ministério de Jesus entre nós, durante os seus 3 anos e meio de ministério, a palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 7, verso 5, que os irmãos de Jesus não criam nele. Em outra ocasião, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 21, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os seus irmãos queriam contê-lo, dizendo que ele estava fora de si, que ele estava louco. Veja, em um momento os seus irmãos não creem em Cristo, em outro momento eles afirmam que Jesus está fora de si. Mas com o advento da morte e ressurreição de Jesus, tudo mudou. O cenário muda, e a Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 1, verso 14, que além dos apóstolos, de Maria, mãe de Jesus, outras 120 pessoas estavam ali reunidas para buscar a Deus em oração, dentre elas, os irmãos de Jesus. Significando então que a ressurreição de Cristo trouxe aos seus irmãos, inclusive a Judas, salvação. Trouxe a ele arrependimento, e aquele que outrora afirmava que não cria no seu irmão, e que também o teria por louco e fora de si, está agora escrevendo uma carta como um pastor de uma comunidade, dizendo, eu sou Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas está se apresentando à igreja, dizendo em outras palavras, outrora eu não cria, mas agora creio. Antigamente eu o tinha por louco e não cria nas suas palavras e nos seus milagres, mas agora eu afirmo, não apenas creio, como também sou seu servo. Por isso Judas diz, Judas, servo de Jesus Cristo. Isso talvez ilustre um pouco a nossa história de conversão, não é verdade? Em outra ocasião nós também não críamos. Em outra ocasião, nós também fazíamos pouco caso da fé. Em outra ocasião, apenas acompanhávamos nossos pais para a igreja, mas não possuíamos uma experiência com o Senhor. Na verdade, a nossa fé não era uma fé que mexia conosco a ponto de nos transformar. Era apenas uma fé que nos havia sido ensinada, e isso tem o seu valor, porém não havia trazido nenhuma mudança. Assim eram muitos de nós, outros em outras circunstâncias, não eram convertidos ao cristianismo desde a sua infância e passaram pelo processo de conversão. Antes não criam como os irmãos de Jesus, mas agora não só creem, como também podem afirmar, não apenas cremos, também somos servos do Senhor, trabalhamos para Ele, somos seus servos. E essa apresentação de Judas, irmãos, apresenta-nos a beleza do Evangelho. E de que forma? A maneira como esse texto nos apresenta a beleza do que o Evangelho faz, é que Judas conviveu durante muitos anos com Jesus segundo a sua carne.
Mas agora ele não reivindica para si o privilégio de ser seu familiar. Veja, em muitos anos, Judas, como irmão de Jesus segundo a carne, poderia ter ostentado desse status e ter vivido dessa maneira. Mas agora, a essa altura, depois da sua conversão, ao escrever essa cartinha, o que traz significado para Judas não é o aspecto familiar, é a cruz e o túmulo vazio. A cruz e o túmulo vazio mudaram tudo. E agora Cristo deixou de ser apenas o seu irmão segundo a carne para ser o seu Senhor. É por isso que Judas se apresenta da seguinte maneira: eu sou Judas, servo de Jesus Cristo. Isso nos ensina outro princípio importante. É que ninguém é salvo, irmãos, por uma fé familiar. Embora tenha o seu valor da família compartilhar a fé com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, com todos os descendentes, isso é um mandamento bíblico e necessário, isso não salva ninguém do ponto de vista da fé de um pai ou de uma mãe, incluir o filho no céu. É preciso que esse indivíduo creia no mesmo Deus dos seus pais, para que ele possa então fazer parte da família do Senhor. Judas, se não houvesse se convertido, ele não teria sido salvo, mesmo sendo irmão de Jesus. Ele precisou converter-se. Não basta nascer em um lar cristão, não basta entender a fé dos pais ou dos avós, é preciso crer no Deus ao qual tem sido nos ensinado. É preciso uma conversão genuína e individual. Cada pessoa, individualmente, menino e menina, homem e mulher, precisa crer em Jesus como seu Senhor. Judas, então, apresenta-se como alguém que havia sido comprado e remido por Cristo. E o termo utilizado por Judas aqui, no início desse verso, para descrever que ele é servo, é uma palavrinha grega, significa, que é doulos, que significa, que traz a ideia de um escravo, que pertence totalmente àquele indivíduo, sem reservas. Judas está dizendo: eu sou o servo de Cristo sem reservas, eu pertenço a Ele de tal maneira que Ele manda em mim em todos os aspectos da minha vida. É no meu pensar, é no meu falar, são nas minhas escolhas, em todos os momentos da minha vida, é Cristo quem manda em mim. E isso não é ruim, isso é bom. Eu sou o Judas, servo de Jesus Cristo. Judas compreendia, meus irmãos, que os seus planos, os seus dons, o seu ministério, a sua família, a sua própria existência pertenciam exclusivamente a Cristo, porque agora o relacionamento dele com Cristo não era mais de um irmão na carne, era de um servo e de um senhor. Judas havia compreendido exatamente o que antes não fazia muito sentido para ele. Porque, por exemplo, em Mateus capítulo 12, versos 48 a 50, Jesus está pregando. E é dito a ele que a sua mãe e os seus irmãos querem dar uma palavrinha com ele. Ele para um momento, não para atender a sua mãe e os seus irmãos, mas faz uma seguinte pergunta àqueles que estão lhe ouvindo: quem é que é minha mãe? E quem é que são os meus irmãos? Ele mesmo responde: a minha mãe e os meus irmãos são... Aí ele aponta para os discípulos: são vocês que fazem a vontade do meu Pai. E ele complementa dizendo no versículo 50, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe e esses são os meus irmãos. Excede a questão consanguínea. Judas era sim irmão de Jesus, mas o que o tornou diferente não era essa questão de sangue, mas sim o fato dele ter se arrependido dos pecados. Portanto, irmãos, nós devemos ter consciência que a nossa experiência com Cristo, individualmente falando, e depois participando do corpo do Senhor, é que fará a diferença em termos de fé. Nós, de maneira semelhante, devemos ter essa experiência e dizer: nós somos servos de Jesus Cristo. E essa compreensão de Judas, ela encontra respaldo em todo o Novo Testamento. Alguns exemplos. Paulo e Timóteo, por exemplo, se denominam servos de Cristo em Filipenses capítulo 1, versos 1. Epáfras é chamado por Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 12, como servo de Cristo. Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 1, no verso 1, também se denomina como servo de Deus e de Cristo Jesus. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, verso 1, também se denomina servo de Cristo. E agora Judas se junta a Paulo, a Timóteo, a Epáfras, a Tiago e a Pedro, e eles, num só coro, dizem: somos servos de Cristo Jesus. Da mesma forma, irmãos,
nós devemos nos reunir juntamente com os apóstolos e os escritores bíblicos e partilhar dessa mesma experiência e afirmarmos em verdade e em palavra: somos servos de Cristo. A melhor afirmação, a mais carinhosa, a mais confortante, a afirmação melhor que nós podemos fazer, e de boca cheia, irmãos, é afirmarmos que nós somos servos de Jesus. Que privilégio é dizer isso. E Paulo nos relembra do nosso serviço ao Senhor nesse sentido, quando em Romanos capítulo 6, verso 22, ele nos diz que outrora éramos escravos do pecado, mas dele fomos libertados e agora nós fomos transformados em servos de Cristo. Veja que interessante. Sim, antes éramos escravos do pecado. Cristo nos libertou dessa escravatura, mas nos tornou escravos dele mesmo. Veja, nós não deixamos de ser escravos, só trocamos os senhores. Antes quem mandava em nós era o pecado, agora quem manda em nós é Cristo. E qual é a diferença? É que o pecado oprime, Cristo não. O pecado destrói, Cristo não faz isso. O pecado condena, Cristo liberta. O pecado nos conduz às trevas, Cristo nos traz para a luz. Agora, irmãos, somos servos de Cristo Jesus, e essa afirmação bíblica muda toda a realidade da nossa vida. Se em um mundo não tão distante de nós, a ideia de escravatura foi ruim, e isso aconteceu inclusive no Brasil, a escravidão que Cristo nos submete, ela não é semelhante a essa escravidão que foi vencida há séculos anteriores, porque a escravidão de Cristo, ela torna os seus escravos felizes. Todos nós, servos de Jesus, seus escravos, somos deliberadamente e de maneira alegre escravos do Senhor, e isso não nos faz mal. E quanto mais dele nos aproximamos, mais nós afirmamos: eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero depender mais do Senhor. A nossa cultura nos ensina que a verdadeira liberdade é aquela que o indivíduo não precisa prestar contas. Mas a liberdade do Evangelho não é essa. A liberdade do Evangelho é aquela que nos diz: sim, vocês precisam prestar contas. É o oposto do que o mundo ensina. E a maneira de vocês prestarem contas ao seu Senhor é se apresentando às autoridades instituídas da igreja, não por medo, nem por pesar, tampouco por interesse, mas por amor, por temor, por amar o seu Senhor, por gratidão e submissão voluntária. Nós nos submetemos a Cristo através daqueles a que Ele chama, para que nós possamos dizer então: somos servos de Cristo Jesus. Ainda nesse texto, Judas diz: eu sou servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Nós já vimos, irmãos, que Judas e Tiago eram irmãos, e ambos eram irmãos de Jesus. E é interessante notar que Judas poderia facilmente ter iniciado a sua carta de uma maneira diferente que ele iniciou aqui. Para quê? Para que os seus leitores pudessem prestar mais atenção. Ora, não chamaria mais atenção se Judas tivesse começado a sua carta da seguinte forma: eu, Judas, irmão, não do Zé Mané, irmão não de Tiago, irmão não de outro fulano, mas irmão de Jesus. Então, miseráveis, prestem atenção no que eu vou falar. Ele não se apresentou dessa forma. Judas apresentou-se de maneira humilde. Ele diz: eu sou o Judas, eu sou irmão de Tiago, mas eu sou servo de Jesus Cristo. A maneira de Judas apresentar-se foi de uma maneira humilde, e essa humildade que Judas agora externa através da sua escrita, ele havia aprendido com o próprio Cristo. Ele não usou do privilégio familiar, do status do seu próprio irmão, para escrever uma carta, e que todos pudessem ler e conferir de repente a esta carta uma autoridade maior em termos de validade. Não, ele iniciou a sua cartinha dizendo: está todo mundo dizendo que eu sou irmão de Jesus, e é verdade. Mas eu me apresento de outra forma. Eu sou Judas, eu sou irmão de Tiago. Para que não reste dúvida que Jesus é meu irmão. Mas, sobretudo, eu sou servo dele. Veja, para Judas era muito melhor ser conhecido como servo de Cristo do que como seu irmão. E nós vivemos num mundo que não enxerga as coisas dessa forma. É muito melhor, nos dias atuais, nos portar do título
e nos apresentar com o título que temos em todos os lugares em que vamos, para de repente evocar a autoridade nas pessoas que nos ouvem e nos veem, do que simplesmente nos apresentar como pessoas comuns. Irmãos, nós precisamos aprender com Judas e muito mais com Cristo. Em Mateus capítulo 11, verso 29, quando o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós devemos aprender com Ele a devida humildade, para que nos nossos relacionamentos no lar, não venhamos incorrer em nossas discussões, coisas do tipo, e batendo na mesa: quem manda aqui sou eu sou o marido dessa casa, eu sou o pai dessa casa, ninguém mais tem que opinar aqui coisa nenhuma, eu sou o chefe, calem a boca todos vocês. É claro, irmãos, que às vezes vai ser necessário uma palavra de mais força no lar, por exemplo, mas tem a maneira certa de fazer. Às vezes vai ser necessário uma palavra de mais força nas amizades para impor limites, mas tem um jeito certo de fazer. Às vezes vai ser necessário impor uma palavra de respeito no modo como nós convivemos na igreja, por tantas situações, mas tem o jeito certo de fazer. No relacionamento com as pessoas que não são cristãs, nós precisamos ter em mente que elas não compreendem esse aspecto da humildade. Portanto, nós, aqueles que seguimos o Deus humilde, devemos também vestir a humildade em nossas ações e palavras, para que venhamos nos portar de tal maneira aí no mundo, aí fora, que as pessoas, quando nos veem e nos ouvirem, elas possam dizer: aí não está um endemoniado, aí está um abençoado. É tão triste, irmãos, quando um cristão é identificado com um demônio e não com um anjo. Nós precisamos, irmãos, aprender dessa humildade. E Judas tem muito a nos ensinar. E por quê? Porque ele aprendeu com Jesus. O que a Bíblia está nos ensinando nessa noite, meus irmãos? Que o cristão encontra em Cristo a sua identidade e as bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a nossa identidade está em Cristo nosso Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos que a nossa segurança está na obra soberana de Cristo, ainda no versículo 1. Diz a outra parte do versículo 1: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quando Judas escreve a sua carta para os seus leitores, diferentemente de muitas outras cartas do Novo Testamento, ele não os identifica a partir de sua posição geográfica. É muito comum quando nós lemos outras cartas do Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo assim: aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Colossos. É muito comum identificar as pessoas a partir da sua posição regional, geográfica. Mas Judas faz um exercício diferente. O objetivo dele aqui não é nos informar onde esses crentes estão. Nós nem sabemos, na verdade. Ele era pastor dessas pessoas. E por ser pastor dessas pessoas, o que mais importava naquele instante, para que eles não incorressem em abandonar a verdadeira fé, era informando para aquelas pessoas que eles estavam seguros nas bênçãos que o próprio Deus havia conferido a eles. Quais são essas bênçãos? Judas usa 3 palavrinhas aqui para expressar essas bênçãos. Ele diz: vocês foram chamados, vocês foram amados e vocês foram guardados. Essa tríplice ação de Deus em favor do seu povo nos demonstra, irmãos, que a obra de Deus é totalmente soberana, a ponto de agir chamando, amando e guardando o seu povo, para que estes possam saber do começo ao fim que é Deus quem os salva. Portanto, aquelas pessoas não deveriam temer os seus enganadores, os seus opositores, mas deveriam combatê-los firmemente à luz da palavra de Deus. E por quê? Porque eles sabiam quem eles eram. E quem eles eram em termos de identidade? Eles eram servos de Deus. E por serem servos de Deus, eles estavam numa posição privilegiada. Qual era essa posição? Tríplice. Eles haviam sido chamados, amados e guardados. Primeiro, no texto, Deus chama de maneira eficaz o pecador para si. É Ele quem de maneira eficaz chama aquele que está perdido, sem titubear, sem vacilar. Deus chamou aqueles que faziam parte da igreja de maneira eficaz e nenhum ficou para trás. Da mesma forma foi conosco, não é?
quando Cristo nos chamou, quem aqui pôde resistir o seu chamado? Quem aqui pode dizer, o Senhor está me chamando, o Senhor está me amando tanto, mas eu não quero, o Senhor não vai conseguir, como um casal de namorados que um rejeita o outro. Não, quando Ele nos chamou de maneira eficaz, nós simplesmente nos prostramos diante do seu chamado e dissemos por meio da fé, não me resta outra coisa a não ser dizer, eu aceito esse chamado. Ele chama primeiro o pecador de maneira eficaz. Depois que o chama de maneira eficaz, ele o ama com amor eterno. Judas diz, aos chamados, mas também aos amados em Deus Pai. Assim foi com aquela comunidade e assim também foi conosco. Quando Ele nos chamou, irmãos, o seu amor foi esclarecido em nossa mente e em nosso coração, de modo que pela fé nós enxergamos o Filho de Deus crucificado na cruz, dizendo aquelas palavras naquele dia difícil, Pai, não os condenem porque eles não sabem o que fazem. É como se Cristo estivesse crucificado diante de nós e dizendo essas mesmas palavras. Olhamos para Ele por meio da fé, enxergando o Cristo crucificado e depois por um instante o vemos também ressurreto dentre os mortos, tendo vencido a morte, o pecado, o diabo e todos os inimigos do povo de Deus. Quem é que resiste a um amor assim? Nós não resistimos. E por fim, Ele não apenas chama, Ele não apenas ama, mas Ele também guarda aqueles a quem Ele chamou e a quem aqueles amou. E Ele não guarda em nome de qualquer um que possa, de repente, um dia vacilar. Ele guarda no nome do seu próprio Filho, Cristo Jesus, aquele que disse que no Evangelho de João capítulo 10, que todas as ovelhas que o Pai lhe deu, Ele não perdeu nenhuma só, nenhuma sequer. Ele não perdeu nenhuma, exceto o filho da perdição, porque ele não era a ovelha verdadeira. Todas as ovelhas que ouvem a voz de Jesus são por Ele guardados, pastoreados, e foi assim e tem sido assim conosco, irmãos. O mundo caminha de mal a pior, e pelo fato do mundo caminhar para o seu fim, para que um novo começo se inicie, é necessário que as coisas sim piorem em muitos aspectos, mas na medida em que nós caminhamos nesse mundo que jaz no maligno, nós estamos guardados pelo nosso Senhor, guardados. Não há ninguém nesse mundo terreno, no mundo invisível, no mundo espiritual, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Simplesmente ninguém. A espada do Estado, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O máximo que os homens podem fazer é nos matar. Eles matam o corpo, mas não tocam 1 centímetro da nossa alma, porque Cristo é aquele que nos guarda. E Judas está olhando para uma comunidade que está passando por momentos difíceis e dizendo para eles, acalmem-se, vocês foram chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, diante dos muitos desafios que você tem passado, e aqueles que um dia ainda passará, não se esqueça dessa tripla bênção, esses 3 vocábulos, essas 3 palavras que mostram o quanto Deus nos considera. Ele nos chamou, Ele nos amou e Ele nos guardou. Qual é o momento da vida que você está experimentando agora? Quais são as lutas que você tem provado? Quais são as incertezas? Por qual motivo você tem derramado algumas lágrimas? Saiba, Cristo guarda você, pelo fato de você ter sido amado, pelo fato de você ter sido chamado. Às vezes nós olhamos para as nossas próprias fraquezas e pensamos que elas não poderão ser resolvidas a partir daquilo que Cristo pode fazer. Nós pensamos que a nossa própria fraqueza é mais forte do que a força de Cristo. Na verdade, irmãos, a nossa força reside na força do Senhor. Por isso nós devemos andar em perseverança. Muitas pessoas, enquanto passam muitas provações, procuram às vezes respostas onde não encontrarão, em caminhos tortuosos, em amizades que não vão fazer bem, tomam ações e se portam de maneira equivocada, se precipitam em suas escolhas, usam métodos humanos e não eficazes e que não glorificam a Deus para de repente resolver os seus problemas de ordem pessoal, profissional e espiritual. Judas nos convida a descansarmos na suficiência da graça de Deus, desfrutando da bênção de pertencer a Ele, porque fomos chamados, porque fomos guardados, porque fomos amados por Ele.
quê? Sim, irmãos queridos, nós fomos chamados, amados e somos guardados por esse Deus maravilhoso. Portanto, vamos ficar firmes, mesmo que em meio às muitas lágrimas, às muitas lutas, em meio às noites mal dormidas, nós temos motivo para descansar no Senhor. E por quê? Porque o cristão encontra em Cristo a sua identidade e as bênçãos do Senhor. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que a nossa identidade está em Cristo, nosso Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que a nossa segurança está na soberania de Deus. E por fim, em terceiro lugar, nós aprendemos, a partir do versículo 2, que a nossa caminhada é sustentada pelas bênçãos do Senhor. Veja, identidade em Cristo, segurança dada por Deus e agora uma caminhada sustentada por suas próprias bênçãos. Quando Judas está escrevendo a sua cartinha, antes de convocar os crentes a batalharem pela fé de maneira inteligente, para que eles não pudessem naufragar, para que estudassem mais a Bíblia, se reunissem na escola dominical, fizessem estudos profundos, Judas deseja que as bênçãos do Senhor que já pairavam sobre eles, pudessem ser esclarecidas de tal forma na mente deles, que eles entendessem que eles já eram abençoados, mas que essas bênçãos poderiam ser simplesmente multiplicadas. Eles já possuíam misericórdia, paz e amor. Essas bênçãos já haviam sido concedidas a eles na sua conversão. Eles já haviam provado do que é misericórdia, do que é a paz e do que é o amor de Deus. Mas agora, Judas está escrevendo para aquelas pessoas de um propósito diferente, e ele deseja que essas bênçãos já provadas agora sejam multiplicadas e multiplicadas e multiplicadas, porque assim como os antigos dizem que desgraça pouco é bobagem, misericórdia pouco é bobagem, é preciso mais, paz pouco é bobagem, é preciso de mais, amor pouco é bobagem, precisamos de mais. Quanto mais a misericórdia de Deus, mais a sua paz e mais o seu amor, melhor para nós. E a ordem que Judas coloca essas palavrinhas aqui, ela é muito significativa. Primeiro ele coloca a misericórdia, depois a paz e depois o amor. Talvez para nos mostrar, irmãos, que a misericórdia ela é um aspecto diário da parte de Deus, como nos diz Jeremias no livro das Lamentações, no capítulo 3, entre os versos 20 e 22, não me lembro qual dos 3 versos, é 20, 21, 22, mas ele diz assim, que as misericórdias do Senhor renovam sobre nós a cada 10 anos, a cada 20 anos, só nos anos ímpares, não, todos os dias, todas as manhãs, manhã após manhã, hoje de manhã, o café da manhã foi servido com misericórdia, e amanhã o será também, e tem sido assim, no meu caso, há 37 anos, e revelei minha idade, e no seu caso também há muitos anos. E depois, irmãos, da misericórdia vem a paz. A Bíblia fala de 2 tipos de paz, a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é aquela que nos é oferecida no momento da conversão. Romanos capítulo 5 diz que nós temos paz com Deus. E por quê? Porque nós fomos reconciliados com Ele. Mas não recebemos apenas a paz com Deus no ato da conversão, nós recebemos a paz de Deus, do Deus da paz. Filipenses capítulo 4, dos versos 7 a 9, Paulo chama-nos a não viver de maneira ansiosa, porque servimos um Deus que é o Deus da paz e que nos oferece paz. A paz de Deus é concedida ao seu povo. Dessa forma, irmãos, não apenas a misericórdia nos é útil que seja multiplicada, a sua paz também. E por fim, o seu amor que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito, também é derramado diariamente, a partir das convicções bíblicas de que Ele muito nos ama. E durante toda a nossa caminhada cristã, nós não podemos perder de vista a necessidade que temos de orar constantemente pedindo a Deus, Senhor, o Senhor já foi tão misericordioso comigo, o Senhor já me deu tanto da sua paz, o Senhor me ama tanto, mas eu posso contar um negócio para o Senhor? Eu não me canso. Eu preciso mais da sua misericórdia.
Eu preciso mais da sua paz. Eu preciso mais do seu amor. Sabe por quê, Senhor? Eu só me sacio em Ti. Eu não encontro essa saciedade em nenhuma pessoa, em nenhum lugar, em nenhuma coisa, em nada palpável. Eu encontro apenas em Ti. Então, portanto, me conceda um pouquinho mais da sua misericórdia, um pouquinho mais da sua paz, um pouquinho mais do seu amor. Eu preciso um pouquinho mais dessa porção no dia de hoje. Quando for amanhã, irmãos, nós oramos novamente, e assim, até que Ele nos chame, ou até que Ele volte, para encerrar a sua obra. Antes de chamar o seu povo a batalhar pela fé, a Bíblia, por meio de Judas, o escritor bíblico, está nos chamando a fazer um exercício. E qual é ele? A nos lembrar que o cristão encontra em Cristo a sua identidade e as bênçãos do Senhor. A nossa identidade é encontrada apenas em Jesus, tá? Apenas em Cristo. Não há mais nada, não há ninguém que possa nos dar aquilo que apenas Jesus pode nos conceder. Além disso, é Ele quem nos concede segurança em toda a nossa caminhada. A nossa caminhada pode ser realizada com segurança, porque à nossa frente vai aquele que é o nosso piloto, vai aquele que é o nosso guia, e Ele não dorme, Ele não vacila, Ele não pisca, Ele não dormita. O Senhor está atento a todo instante. Ele é aquele, meus irmãos, que nos sustenta durante toda a nossa caminhada, nos abençoando para louvor da sua própria glória. Quando nós olhamos para essa saudação de Judas, nós nos encontramos nela, porque Judas, ao apresentar-se como servo de Jesus Cristo, nós podemos também nos identificar como ele se identificou. Aqui, na sua devocional, hoje, antes de dormir, troque Judas pelo seu nome e diga que você é servo de Jesus Cristo. Pode tirar o irmão de Tiago, coloque o irmão dos irmãos da IPB, mas diga que você é chamado, amado por Deus Pai, guardado por Jesus Cristo, e que você deseja tanto mais um bocadinho da sua misericórdia, da sua paz e do seu amor, porque não engorda não. Misericórdia, paz e amor não tem restrição para diabético, para quem precisa tomar alguns outros medicamentos. Pode ficar tranquilo, peça um pouquinho mais, você vai ser ricamente abençoado na medida em que a misericórdia, a paz e o amor de Deus são multiplicados em nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Quando a gente volta de férias, a gente volta descansado, não é? E se deixar, aquilo que é para se tornar um sermão de 35, se torna um de 2 horas, né? E não precisa, senão amanhã eu já preciso de férias de novo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Feche os seus olhos onde está. Vamos agradecer a Deus por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer que somos servos de Jesus. Isso é possível porque o Senhor mesmo nos tornou seus servos. Não havia nada em mim e nem nos meus irmãos que pudesse, Senhor, conquistar a sua confiança para que nos fizesse servos do Senhor. Na verdade, não tínhamos nada que pudesse atrair o Senhor. Mas ainda assim, o Senhor viu em nós a beleza do seu Filho e nos tornou servos do Senhor. É por isso que nós te agradecemos nessa noite. Também te louvamos porque podemos dizer com convicção que nós somos chamados, que nós somos amados em Deus Pai e que nós somos guardados por Jesus. Também sabemos que a sua misericórdia, a sua paz e o seu amor já nos foram concedidos. Mas, Senhor, nos dê um pouco mais. Nós precisamos um pouco mais da sua misericórdia, um pouco mais da sua misericórdia, da sua paz e do seu amor, para permanecermos fiéis a Ti, para que possamos realizar a sua obra, para que possamos, Senhor, ser luz onde o Senhor tem nos colocado, para que possamos ser cooperadores do reino, embaixadores da sua palavra, e Senhor, de maneira que as nossas palavras e ações venham glorificar apenas a Ti. Em nome de Jesus nós oramos, porque sabemos que o Senhor tem muito nos agraciado e pedimos a Ti que continue nos agraciando para louvor da Sua glória. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o dom, o fruto e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, o povo de Deus, até que Ele nos chame ou até que Ele volte para a glória do Seu nome. Amém. 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 Amém.
meus irmãos. Deus abençoe e boa semana.